Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho? É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de geografia, mas antes disso, deixa eu passar aqui um recadinho. Segunda-feira, dia 11 de setembro, um dia inclusive muito importante para a história contemporânea, a partir das 4h30 da tarde, a gente tem um encontro marcado. Eu, vocês, Leandro Vieira e David Gonçalves, para falarmos sobre como você pode utilizar as melhores estratégias para acertar o máximo possível de questões na prova do Enem. Você sabe, a gente quando dá aulas aqui, te passa conteúdo, mas também te passa técnicas, metodologias, estratégias, para que você possa ter um desempenho melhor. E nessa hora de reta final de preparação, prestar atenção em algumas técnicas, em algumas estratégias, pode fazer toda a diferença para você acertar muitas questões na prova do Enem que você, em outras condições, não acertaria. Então a ideia é tentar fazer você acertar pelo menos 150 questões das 180 da prova do Enem. E para saber um pouco mais sobre isso, estou te convidando para estar conosco na próxima segunda-feira, 11 de setembro, às 4h30 da tarde. Eu, se fosse você, não perdia e espalhava a palavra do ProEnem para todos os teus amiguinhos e amiguinhas que também estão fazendo vestibular e precisam desse reforço aí de última hora. Tá bom? É isso, meu diretor. Vamos embora agora para a nossa aula de geografia, já que sextou com S de sono e A de alergia. Estou aqui numa mistura de sono e de alergia que vocês não têm noção. É impressionante como o tempo muda um pouquinho e aí o alérgico não tem paz, né? Não tem um segundo de paz. A rinite não nos deixa em paz jamais. E o sono esse me acompanha há muito tempo, né? A gente vai lutando contra ele para poder evitar que apareça o A de arroz, né? Vamos deixar o A de arroz para lá e vamos usar o A de África do Norte, que, como imagino eu, vocês sabem, não é um país. Tenha um pouco de cuidado com isso, tá? A África do Sul é um país emergente, um destaque econômico do continente africano, que integra o grupo de países emergentes conhecido como BRICS, que inclusive acabou de se expandir, ou ao menos tivemos o anúncio da expansão futura desse bloco a partir de 2024. E a África do Norte, por outro lado, é o nome de uma região. A gente vai, nessa e na próxima semana, falar sobre o continente africano e a gente optou por dividi-lo em duas grandes porções. A porção setentrional, que a gente vai chamar de África do Norte, e a porção ao sul do Saara, que a gente vai nomear como África Subsaariana. Tá bom? Olha aqui. Esse é um mapa que você está mais do que cansado de ver, né? É um mapa mundi, chamado de planisfério, que usa uma projeção afilática, o que significa que, matematicamente falando, o mapa está todo errado. Tu não pode fazer com esse mapa cálculo de área, de distância, nada disso, porque o cálculo vai dar errado. Mas ele tem um propósito de demonstrar de maneira mais próxima à realidade
vários aspectos do mundo, como por exemplo a forma, como por exemplo a área. Por isso, olhe para ele e perceba o quanto o continente africano é maior, geograficamente falando, espacialmente falando, do que o continente europeu. Repare o quanto ele é maior do que a América do Sul. Ele não é maior, claro, do que o continente asiático, mas a extensão territorial dele é gigantesca. Assim como muitos dos seus países possuem uma grande extensão territorial, como é o caso da Líbia, da Argélia, do Sudão, da República Democrática do Congo. Ainda que, do ponto de vista econômico, poucas vezes a gente escute falar de um país africano com um grande destaque. E aí o que eu quero conversar com vocês a partir de agora é sobre quais são os elementos geográficos, históricos, econômicos, políticos e sociais que merecem mais atenção na análise das características do continente africano e de que modo o passado ajuda a explicar o presente. Para começar, eu quero te mostrar essa divisão político-territorial que é um pouquinho diferente da que aparece nesse mapa, porque esse já é um mapa um pouco mais antigo, que não demonstra, por exemplo, o fato de que o Sudão se subdividiu há alguns anos atrás em Sudão e Sudão do Sul, o que mostra que as fronteiras estão em constante transformação no mundo inteiro. E na África isso não é diferente. A parte mais ao norte do continente é formada por alguns países de grande extensão territorial, como eu disse, a Argélia, a Líbia e o Egito. Alguns com um território menor, como é o caso da Tunísia e do Marrocos, e alguns que sequer são oficialmente conhecidos ou reconhecidos pela maior parte da comunidade internacional. Fala a verdade, me diz aí no chat. Você já tinha ouvido falar, sabia da existência de um país conhecido como Saara Ocidental? Pode falar no chat, quero ver se você realmente já tinha ouvido falar desse país. E se sim, sabe ou tem ideia de onde que ele se situa geograficamente? Imagino que talvez não. O Saara Ocidental está aqui e é um território em disputa pela população nativa e pelo governo do Marrocos. O Marrocos alega que este é um território seu, mas a população local, em grande parte, não aceita e busca a independência, que já foi inclusive declarada de maneira unilateral há alguns anos atrás, mas você sabe que na prática um país só passa a ser independente ou reconhecido como independente quando a maior parte da comunidade internacional o reconhece. A gente tem alguns casos de países que declararam independência de forma unilateral, independência essa que não foi reconhecida pela maior parte da comunidade internacional, como é o caso do Kosovo, que fica situado na Europa, no leste europeu, numa área que no passado fazia parte da chamada antiga Iugoslávia. Tá bom? Prosseguindo, olha aqui, ó. Repara que nessa porção do continente, especialmente aqui, num lugar conhecido como Golfo da Guiné, a gente tem alguns países bem menores do que os que eu apontei anteriormente, como é o caso da Costa do Marfim, da Libéria, de Serra Leoa, de Guiné, Guiné-Bissau, Senegal. Mas é ali que eu tenho aquele que atualmente é o país com a maior economia do continente africano, a Nigéria. Sim, a Nigéria, economicamente, tem um PIB maior do que o da África do Sul e rivaliza junto aos sul-africanos com o Egito, por esse posto de primeira economia do continente. Mas não é deles, da Nigéria e da África do Sul, que a gente vai falar hoje. Eu quero falar sobre a porção do norte, sobre a África do Norte. E já adianto uma coisa, essa não é a melhor divisão para compreender as peculiaridades do continente africano. Por quê? A divisão predominantemente utilizada pelos geógrafos africanos é outra. Uma divisão em que o continente é subdividido entre África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Austral. Essa é uma divisão que permite que possamos agrupar em conjuntos menores países que, agrupados desse modo, acabam formando um grupo extremamente genérico, assimétrico
com diferenças muito grandes entre si. Entretanto, essa é uma divisão útil, uma divisão bastante útil para a gente, porque ela permite que nós façamos uma comparação entre as características demográficas da porção norte e da porção subsaariana e também uma comparação no que diz respeito a aspectos socioeconômicos, como nível de industrialização, nível de urbanização ou mesmo indicadores sociais, como o IDH e a renda per capita. De um modo geral, eu posso te falar que os países da África do Norte são predominantemente habitados por população de origem árabe. Lembra das nossas últimas aulas sobre Oriente Médio? Pois é, ser árabe significa ser integrante de um povo. E o povo árabe se espalhou por alguns lugares além do Oriente Médio na época em que o Império Árabe era muito poderoso. Um desses lugares foi o norte da África. Portanto, o processo de arabização ocorrido séculos atrás fez com que países como o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia e o Marrocos se tornassem habitados, povoados predominantemente por árabes. E junto com isso, houve também a difusão aqui da religião islâmica. A maioria dos habitantes desses países é muçulmano, praticante da vertente sunita da religião islâmica. E isso já, de cara, ajuda a desconstruir um pouco da visão de que a África é um continente predominantemente ocupado por negros, praticantes de religiões tradicionais ou de religiões que foram resultado da influência europeia, como o cristianismo católico ou o cristianismo protestante. É fato que essa é uma característica da porção mais ao sul, mas não ao norte. Eu tenho um amigo que é marroquino, que mora aqui no Brasil, mora aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, ele foi um dos padrinhos do casamento do Otto, é um amigo do nosso grupo. E volta e meia a gente troca uma ideia, conversa, e muito do que ele fala surpreende muito as pessoas, porque elas, quando olham para ele, de pele clara, com aparência arabizada e falante do idioma árabe, não associam isso e essas características a um africano. Mas sim, ele é um africano da porção setentrional, um africano árabe, como é a maior parte da população desses países, que, entretanto, não são tão habitados quanto outras áreas do continente, muito em função das características do clima dessa parte da África. E esse é um outro aspecto importante que você precisa guardar. Você tem que ter clareza em relação ao fato de que a África não tem um único tipo de clima. Seria bizarro, inclusive, se tivesse. Muitas são as pessoas que pensam na África de maneira estereotipada. E aí fala a verdade. Quando você pensa em África e produção cinematográfica associada a ela, o que te vem à mente? Talvez Rei Leão, talvez Madagascar, ou talvez você pense na África como apenas um grande deserto por causa do Saara, ou numa grande savana por causa do Rei Leão. Só que a África é tudo isso e mais um pouco. Repara no tamanho do continente e na extensão latitudinal. É claro que se eu tiver uma extensão latitudinal muito grande, eu perpassarei zonas climáticas distintas. A África tem áreas dentro da zona tropical, áreas dentro da zona temperada, o que significa que há uma grande variedade climática e botânica. A gente tem vários tipos de climas diferentes, sendo que na porção mais ao norte, que é o que nos interessa nesse momento, predomina o clima árabe. O clima árabe, olha só, tá vendo? Olha aí, tá aí mais um, né? Não é arroz, mas falei uma aleatoriedade. Maldito seja o sono, a alergia e a falta do café. Tá aí, ó, vocês que gostam de meme, tem mais um. Então, além do arroz, agora tem o árabe também, né? E juro que não foi de propósito, gente. Foi só um dos momentos aleatórios que o cérebro dá uma desligada, né? Mas nesse caso eu não tava dormindo, não. Eu tô só com sono mesmo, né? E aí, acabei falando uma coisa sem sentido. Prossigamos. Já era, ó. Ficou aí mais um meme pra história. Espero que essa aula não fique disponibilizada, né? Igual a outra, né? Vai ficar, né? Você vai deixar, né? Vamos lá, gente, ó.
O norte da África, onde não há um clima árabe, mas sim um clima árido, tem esse tipo de característica em função de essa aqui ser uma área de alta ou baixa pressão atmosférica. Quero que você me responda isso, tá? Quero que você escreva aí no chat, depois de rir um pouco de mim, qual é a condição de pressão atmosférica que condiciona a existência de um deserto. Se é a existência de uma área anticiclonal de alta pressão atmosférica ou ciclonal de baixa pressão atmosférica. O Musa lançou ali os divertidamente do Leandro, tudo coisado, é isso. A maioria que usa essa expressão divertidamente, né? Então, os meus estão todos desorientados aqui, completamente precários. O Júnior Freitas acertou, o Madara também, alta pressão atmosférica. Para quem errou, fiquem tranquilos, tá? A hora de errar é agora mesmo. Mas isso é algo que de fato confunde. Então lembrem-se, mais uma vez, conteúdo de Geografia 2 e em Geografia 1. Áreas de alta pressão atmosférica são áreas anticiclonais. Lugares onde há uma espécie de grande bolsão de ar seco sobre os territórios. É o que existe aqui. Uma espécie de grande bolsão de ar seco sobre essa parte do continente, o que dificulta a chegada de nuvens carregadas de umidade. As áreas ciclonais, por outro lado, são lugares que atraem ventos, o que inclui ventos úmidos. Então são lugares que tendem a ter muita chuva. Sabe onde eu tenho isso? Aqui na África, na parte central do continente. Porque é por aqui que passa a linha do Equador, que é um lugar de baixa pressão atmosférica, ciclonal, o que atrai ventos chamados de ventos alísios, o que cria nessa parte do continente uma área muito úmida, favorecendo a formação de uma das maiores florestas tropicais do mundo, a floresta equatorial do Congo, que se situa na mesma faixa de latitude que a floresta amazônica. Tá bom? Prosseguindo. Então, o norte da África tem população predominantemente árabe, clima predominantemente árido. Mas vamos lá, né, gente? Sacanagem comigo, né? São duas palavrinhas que induzem a confusão. Falando aqui rápido sobre as duas características, demográfica e climática, com sono, sexta-feira à noite, me perdoe, né? Tá liberado. Então, eu tenho um clima que é predominantemente árido, com algumas áreas de clima mediterrâneo. Vocês lembram disso? Foi assunto da aula da semana passada na Geografia 2. O clima mediterrâneo é aquele que tem uma peculiaridade muito interessante, que é o verão não é a época mais chuvosa. O inverno é a época com mais chuva. Isso por quê? Porque um clima mediterrâneo é aquele que você encontra na borda de uma área desértica. E aí, durante o verão, essa espécie de bolsão de ar seco que está sobre os desertos aumenta. E ela bloqueia a chuva no entorno maior, que inclui o norte da África e o sul da Europa, que são banhados pelo mar Mediterrâneo, que deu nome a esse tipo climático, o clima temperado mediterrâneo. Dito isso, eu tenho, portanto, aqui, na faixa mais litorânea, um clima temperado mediterrâneo, e é nessa área que estão as principais cidades, as capitais dos países do norte da África, como Cairo, ou então Casablanca, Trípoli, Tunis, lugares que são as áreas mais densamente habitadas, pois estão no litoral, o local onde historicamente existe um forte fluxo de comércio com a Europa e onde o clima tem condições melhores do que no restante do território. Na área do deserto em si, costumam habitar povos nômades, como os berberes, que há tempos têm a prática de se deslocar geograficamente, o que se explica pela dificuldade de estabelecer residência fixa numa área onde a escassez de água é uma característica, onde o clima árido faz com que nós tenhamos pouca umidade, poucas chuvas e um déficit hídrico, com mais evaporação do que chuvas. Ao sul do deserto do Saara, a gente tem uma região que corresponde a toda essa área que está aqui em laranja, que é chamada de Sahel,
ou Sahel. Essa região atravessa lugares como Senegal e a Mauritânia, o Mali, o Níger, o Chad, o Sudão do Sul e a Eritreia, além de um pedaço da Etiópia. Toda essa é uma área de transição entre o clima árido e o clima tropical continental. Esse é um local onde há várias áreas de clima semiárido, que não chega a ser desértico, mas que é semelhante ao do sertão nordestino, onde chove pouco e onde há um longo período de estiagem. E isso, gente, cria uma vulnerabilidade muito grave, que eu quero que você preste atenção. Já falamos sobre ela em outra aula, mas não associando diretamente ao continente africano. A desertificação. Um dos lugares do mundo mais famosos, infelizmente, por sofrer com a desertificação é o Sahel. Essa grande área de transição entre a África do Norte e a África subsaariana, que é bastante habitada, onde historicamente se faz agricultura de subsistência, mas onde, desde a partilha da África e o imperialismo, o espaço foi convertido numa área de agricultura de plantation, numa área de monocultura, o que tem feito há décadas com que ocorra aqui uma pressão muito grande sobre os parcos recursos do solo. O solo tem, então, se empobrecido, já que está sendo usado de maneira exacerbada e os nutrientes não conseguem se repor porque a pedogênese ali tem dificuldade para acontecer, porque o clima não é assim tão chuvoso. Portanto, guardem isso, o Sahel é um lugar onde a gente tem uma dinâmica de clima que nos mostra que aquela é uma zona de transição entre uma área seca e uma área chuvosa. A região mais central da África é bastante chuvosa, tem um clima semelhante ao da Amazônia. A região mais ao norte é seca. O Sahel é uma zona de transição, onde predominam áreas de clima semiárido com algumas faixas de clima tropical continental. Com isso, a gente vai ter uma vegetação predominantemente de savana, semelhante a algumas áreas que eu tenho no território brasileiro, com características muito parecidas com a de áreas do Cerrado do Brasil. E essa vegetação e os solos desse lugar estão em processo de degradação há décadas, em virtude desse problema que é a desertificação. Repare que não há desertificação apenas aqui. A gente tem outras áreas vulneráveis a isso. O norte, a parte mais setentrional da África do Norte, também é vulnerável à desertificação porque está na borda de um deserto. Essa região da Somália também tem vivido uma grave desertificação por uma série de processos que eu vou te explicar semana que vem. E essa parte mais ao sul também, porque aqui eu também tenho um deserto. Então são áreas de borda de deserto, clima semiárido, naturalmente vulneráveis. Há um problema que é agravado pela ação antrópica, através do desmatamento, da prática das queimadas, da pecuária extensiva ou da monocultura, que é uma característica da agricultura do tipo plantation. E aí, eu vi alguém perguntar aí no chat de relance, né? Ah, e o muro? Pois bem, a gente tem um projeto que é o da construção de uma grande muralha verde nessa região do Sahel, que nada mais é do que o plantio de muitas árvores na tentativa de criar uma faixa de vegetação que proteja essa região do Sahel do avanço da desertificação. Há duas coisas simultâneas acontecendo aqui. A primeira é o que eu acabei de explicar, a desertificação, causada pela ação antrópica. Mas há outro fenômeno, que é a desertização, que é a expansão natural dos desertos, que também está acontecendo. Pela própria dinâmica climática do planeta e pelas mudanças climáticas em curso, de um modo geral no mundo, áreas como o Saara estão se expandindo. E essa desertização natural se soma à desertificação antrópica, criando um grave problema de insegurança alimentar nessa faixa do continente africano. Por quê? Porque é um lugar bastante populoso,
predominantemente pobre e onde a agricultura está sob forte ameaça pela piora da qualidade dos solos. Ok? Então, sim, a gente tem um projeto que é o da construção de uma grande muralha verde com o propósito de tentar evitar, ao mesmo tempo, a desertização do Saara, a sua expansão, e a desertificação do Sahel. Aliás, uma coisa, de que modo você acha que o clima, a vegetação, a desertificação e a ação antrópica podem se correlacionar com mudanças políticas como golpes de Estado que aconteceram e estão acontecendo justamente nessa faixa do continente africano? Você consegue fazer uma correlação? Se não, eu vou te dizer o seguinte. Imagina um país em que a economia está em colapso, em que as condições de vida são precárias, em que as pessoas não têm emprego formal, em que há uma enorme dificuldade para conseguir alimentar a própria família. Esse é um espaço propício para a proliferação de atividades ilegais, porque no desespero as pessoas praticam de tudo o que for necessário para conseguir sobreviver, inclusive fazer alianças com grupos terroristas, com traficantes de armas, de drogas ou praticantes de outros tipos de tráfico. E isso tudo mostra que países em vulnerabilidade econômica e social são espaços propícios e propensos à proliferação de redes ilegais de comércio, redes ilegais de vários tipos diferentes de mercadorias. E isso está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo em que se prolifera um discurso salvacionista baseado na interpretação fundamentalista do Alcorão. Determinados segmentos de islâmicos radicais ganham cada vez mais apoio em meio à miséria que cresce em países cujos governos colapsaram, cujas estruturas políticas são muito precárias, dizendo às pessoas que, caso elas se aliem à causa, existe a possibilidade de melhora na vida material. A gente sabe que costuma funcionar assim, infelizmente, com muitas religiões que agem de maneira desonesta. Entram em meio a famílias e a sociedades completamente vulneráveis, pobres, pouco escolarizadas, com um discurso de que determinado caminho pode levá-la à salvação. E isso faz com que as pessoas acabem se tornando adeptas àquele tipo de discurso religioso, ou aquela religião, ou aquela prática religiosa. Estou falando do que, então? Estou falando de algo que está acontecendo aqui, nessa região da África, entre a África do Norte e a África subsaariana, e que tem a ver com a proliferação de redes terroristas. As redes terroristas e a atuação de grupos como o Estado Islâmico e o Boko Haram encontram um ambiente muito propício em lugares com essas condições que eu disse para vocês. E além disso, num ambiente onde redes terroristas começam a se proliferar em meio a uma população cada vez mais empobrecida, a legitimidade dos governos é posta em xeque. Se eu vejo que meu país está muito mal e não apresenta perspectiva de melhora, para que eu vou defender o governo que está no poder? Não vou. Caso haja um golpe de Estado, a depender do discurso de quem deu o golpe, eu até apoio o golpe, porque eu entendo aquilo como oportunidade de transformação. É por aí que a gente tem tido a derrubada em sequência de vários governos dessa região do Sahel. Houve golpes de Estado recentes, nos últimos 2 anos, no Mali, na Burkina Faso, na Mauritânia, no Níger, no Chad. E isso tudo demonstra a fragilidade dos governos locais em conseguir lidar com as insatisfações populares e com a emergência de grupos rebeldes ou mesmo da insatisfação dentro dos próprios exércitos nacionais. Mas, para além disso, essa situação demonstra que toda essa área do continente africano passa por uma espécie de efeito dominó, porque a geopolítica deles é correlacionada.
Há um sistema regional de crises que, quando acomete um país, acaba levando junto outros territórios. Quando um país entra em crise, em guerra ou passa por algum tipo de problema, é comum que muitas pessoas saiam de lá e se desloquem para países vizinhos. A gente passa então a ter um grande fluxo de refugiados de guerra. E com isso, aumentam os problemas para onde essas pessoas se deslocam, o que gera mais instabilidade e tende a provocar, quem sabe, conflitos entre as pessoas, os que já estavam ali e os que chegaram, ou mesmo a enfraquecer o governo local. Eu comentei com vocês também numa outra aula que esse cenário de quedas de governos aqui na região do Sahel também tem a ver com o interesse russo e chinês em ampliar suas respectivas áreas de influência sobre lugares do mundo, incluindo a África. A Nigéria é uma importante aliada ocidental dos Estados Unidos, da Europa, e o mesmo vale para outros países do Golfo da Guiné, uma região muito rica em petróleo. E aí, o que os russos e os chineses têm feito é apoiar os governos que chegaram ao poder através de golpes de Estado, na expectativa de criar uma grande área, um grande cinturão de aliados que possa enfraquecer o fornecimento de mercadorias e matérias-primas da África para o continente europeu. O que talvez, quem sabe, possa enfraquecer o apoio europeu aos ucranianos na guerra contra os russos. Então a África faz parte desse xadrez geopolítico que está em curso e as derrubadas de governos que aconteceram recentemente aqui nessa porção do território não foram aleatórias. Dito isso, eu quero que você olhe para essa imagem aqui, porque ela permite que vejamos a outra divisão regional que eu disse que o continente possui, que é inclusive uma divisão mais usada pelos geógrafos africanos, em que o continente é dividido entre África Ocidental, Central Oriental, Austral e África Setentrional ou África do Norte. Na próxima aula, eu vou falar mais para vocês sobre características de clima e de biomas, mas eu já quero adiantar aquilo que eu comecei a falar quando tratei da diferença da umidade entre essa e essa porção do continente, porque olhando para esse mapa aqui, eu não quero que você decore, que você aprenda, que você se preocupe em analisar todas as diferenças climáticas existentes aqui no continente. Mas só quero que você perceba que, assim como o Brasil, a África, que é um continente, tem uma heterogeneidade climato-botânica grande. E eu não te falei isso ainda na outra geografia. A gente não teve ainda aula de biomas, mas nós vamos ter uma aula em que eu vou te mostrar a relação entre clima e vegetação no Brasil. Você vai perceber que há uma correlação fortíssima, o que nos permite montar um painel climato-botânico. Na África, não é diferente. Os lugares de clima árido possuem vegetação desértica. Os lugares de clima temperado mediterrâneo possuem uma vegetação de floresta mediterrânea. Os lugares onde eu tenho um clima tropical equatorial, como o da Amazônia, possuem uma área de floresta, a do Congo, semelhante à da Amazônia. Uma floresta equatorial, com grande biodiversidade. Aonde eu tenho um clima tropical continental, semelhante ao do centro-oeste, eu tenho uma savana, semelhante ao nosso cerrado. Perceba então que existe uma conexão forte entre a dinâmica de climas e a de vegetação, por uma razão óbvia. As plantas vão se desenvolver de maneira diferente a depender da quantidade de sol, do total de luminosidade, dos dias ensolarados, da extensão do fotoperíodo e da umidade disponível. Por isso, a gente pode fazer essa correlação e há muita semelhança entre o painel climatobotânico africano e o painel climatobotânico brasileiro. Tá bom? Olha para essa imagem aqui. Nela, você consegue perceber como é que eu tenho múltiplos problemas no continente africano e como é que os conflitos que aparecem aqui no mapa aparecem situados principalmente na África subsaariana. Semana que vem falaremos sobre eles. Esses conflitos têm muito a ver com a ação europeia, não apenas, mas muito a ver com a ação europeia. Você precisa compreender de que modo o imperialismo, o Congresso de Berlim e a partilha da África foram os responsáveis por construir fronteiras artificiais
que desorganizaram as estruturas políticas e econômicas do continente africano. Mas você também precisa compreender como é que esse imperialismo imposto pelos europeus acabou colocando os africanos numa posição periférica da divisão internacional do trabalho. Quando você olha qual é o comércio que a África faz com o resto do mundo, fica claro que os africanos são exportadores de produtos primários, principalmente combustíveis e recursos minerais, petróleo, gás natural, carvão, minerais metálicos dos mais variados tipos, pedras preciosas. Mas veja que sequer os africanos são grandes exportadores de alimentos, porque o imperialismo e a partilha da África desestruturaram completamente a agricultura africana, o que é uma tragédia, que impede que eles possam ganhar dinheiro com a exportação de alimentos, mas, o mais grave, impede que eles consigam garantir a segurança alimentar da sua própria população. O tráfico de escravos é uma marca terrível da história da humanidade e, sem dúvida, deixou muitas cicatrizes no território da África, na economia e na estrutura política local. Eu te afirmo, os principais problemas que colocaram a África na condição periférica que ela tem atualmente vieram depois do próprio fim do tráfico de escravos. Vieram entre o final do século XIX e o começo do século XX. Em termos de resultados econômicos e de precarização do continente, o imperialismo e a partilha da África foram muito piores do que o próprio tráfico negreiro, que foi, enquanto crime contra a humanidade em um povo, ou vários povos, muito mais grave, mas que já acabou há mais tempo e de lá para cá a situação do continente não melhorou, piorou, muito por conta dessa posição precária, periférica, que eles ocupam na divisão internacional do trabalho. Isso ao mesmo tempo em que a população cresce. Esse aqui é um gráfico que mostra a pirâmide etária atual do continente africano. Repara que é uma pirâmide etária com um formato clássico, com uma base larga, um topo estreito, o que mostra que na África, de um modo geral, a população ainda tem índices médios de natalidade bem maiores do que de outros continentes, o que mostra que eles ainda estão no início da sua transição demográfica. Aliás, vários países africanos estão hoje vivendo a sua explosão demográfica, o que fará com que a população continue crescendo pelos próximos anos, e isso inclusive faz com que a previsão seja a de que em 2100 o continente mais populoso do mundo seja a África, e não mais a Ásia. E que em dado momento, daqui a algumas décadas, a Nigéria se torne o país mais populoso do mundo. A gente vai falar disso melhor na próxima aula, mas eu quero antes falar de uma coisa para poder caminhar para encerrar essa nossa aula de hoje, que é a Primavera Árabe. Nesse mapa aqui, a gente tem a sensação de que o norte da África é uma área livre de conflitos ou com poucos conflitos. E não é bem assim. Porque a gente tem, ainda hoje, 2023, um reflexo pesadíssimo dos problemas que começaram a ser manifestados em público ali entre 2010 e 2011. Entre 2010 e 2011, aconteceram vários protestos populares que começaram na Tunísia e se espalharam para a Argélia, para a Líbia, para o Egito e para o Oriente Médio. Protestos de pessoas que foram para as ruas para pedir, exigir, pleitear, como você queira dizer, melhores condições de vida, reclamar do desemprego, dos baixos salários e da inflação dos preços, principalmente dos alimentos. Muito se disse que o que as pessoas buscavam era mais democracia, era mais liberdade, papo furado. Na prática, o que costuma levar as pessoas para as ruas em protesto é a situação econômica. Quando a situação econômica de um país vai mal, as pessoas vão às ruas e protestam. Quando a situação econômica vai bem, por mais que haja outros problemas, dificuldade de expressar sua opinião, censura, ou mesmo uma ditadura completa,
é incomum que você tenha muitos protestos. Basta que você olhe para vários lugares do mundo onde a liberdade de expressão não é lá o principal dos valores, onde existe uma autocracia, como a China, e reparar que não há, assim, muita gente indo para as ruas protestar. Porque as pessoas não se importam tanto com isso quanto parece. Esse ideal da democracia liberal ocidental é um ideal que não é compartilhado por muita gente no mundo. O chinês está há 40 anos melhorando de vida. Ele está pouco se lixando se é um partido único que está no poder esse tempo todo. Porque, no fim das contas, a vida dele melhorou. E a de milhões de chineses também. Então o que houve aqui foi um protesto muito mais motivado por questões econômicas do que por busca por democracia. Mas o fato é, esses protestos começaram pequenos, foram reprimidos, foram gravados, foram divulgados e o alcance deles se amplificou através da difusão das imagens e do discurso por redes sociais, como o Facebook. Isso fez com que em poucos dias houvesse uma proliferação de movimentos populares nas ruas protestando contra os governos. Essa foi a Primavera Árabe, que em alguns casos resultou na melhora das condições políticas dos países, abertura política para ocorrência de eleições, mas em outros casos acabou resultando numa piora da situação política, como no caso da Síria, no Oriente Médio, que acabou afundando numa guerra civil da qual não saiu completamente até os dias de hoje. Então, no fim das contas, a verdade é que os resultados da Primavera Árabe não foram lá os melhores. Pelo contrário, pouquíssimo se teve de ganho para a população em virtude desses protestos. Tá bom? Para fechar, o Cláudio Dutra perguntou o seguinte, o norte da África é chamado de África Branca, porque no passado a África escravizava os povos brancos europeus que moravam no litoral do Mediterrâneo. A África escravizou os povos brancos por mais de 500 anos. Fale um pouco sobre os porquês da África Branca. Enfim, não é muito bem por aí o porquê dessa África se chama de África Branca, tá? Eu não sei, inclusive, onde você procurou essa narrativa, mas a África é chamada de África Branca porque os povos aqui têm pele mais clara, eles são povos árabes, não são povos negroides. Eu tenho povos negroides mais ao sul e povos arabizados de pele mais branca aqui ao norte, tá bom? O Pedro Teles Pinheiro quer saber como a Rússia está envolvida nos golpes no Sahel. Ainda há poucas informações sobre, mas o simples fato de que o grupo Wagner, que é um grupo de milicianos ligado à Rússia, estava atuando nos golpes no Mali e no Níger, indica que a Rússia tem os dedos nessas transformações políticas e que está apoiando quem acabou de chegar ao poder como uma forma de ampliar a sua influência sobre o continente africano e, ao mesmo tempo, enfraquecer a influência ocidental, americana e europeia. Tá certo? Então, com isso, eu fecho essa nossa aula de hoje. Semana que vem a gente continua falando mais sobre o assunto e aí vamos mesclar um pouco de história com geografia para falar sobre os múltiplos problemas da África subsaariana. Um beijo, tchau, tchau e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.